Bom dia a todos. Good morning, everyone. Esta missa será celebrada pelas almas de Antônio e Inês Borges, Carlos e Hilda Borges, Manuel e Jason Neves. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, reconheçamos as nossas culpas para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tenha de piedade de nós. Cristo, tenha de piedade de nós. Senhor, tenha de piedade de nós. Oremos. Deus do universo, de quem procede todo o dom perfeito, infundi em nossos corações o amor do vosso nome, e estreitando a nossa união convosco, dai vida ao que em nós é bom, e protegei com solicitude esta vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém tenha ilusões. Se alguém entre vós se julga sábio aos olhos do mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Como está escrito, apanharei os sábios na sua própria astúcia. E ainda, o Senhor sabe como são vãos os pensamentos dos sábios. Por isso, ninguém deve gloriar-se nos homens. Tudo é vosso. Paulo, Apolo e Pedro. O mundo, a vida e a morte. As coisas presentes e as futuras. Tudo é vosso. Mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Refrão. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. O Senhor é a terra e o que nela existe. O mundo e quantos nele habitam. Ele afundou sobre os mares e a consolidou sobre as águas. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Quem poderá subir à montanha do Senhor? Quem habitará no seu santuário? O que tem as mãos inocentes e o coração puro, que não invocou o seu nome em vão, nem jurou falso. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Este será abençoado pelo Senhor e recompensado por Deus, seu Salvador. Esta é a geração dos que procuram a face de Deus de Jacó. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Aleluia, aleluia. Demos graças ao Senhor. Aleluia, aleluia. Demos graças ao Senhor. Vinde comigo, diz o Senhor, e farei de vós pescadores de homens. Aleluia, aleluia. Demos graças ao Senhor. Aleluia, aleluia. Demos graças
The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. While the crowd was pressing in on Jesus and listening to the word of God, he was standing by the lake of Gennesaret. He saw two boats there alongside the lake. The fishermen had disembarked and were washing their nets. Getting to one of the boats, the one belonging to Simon, he asked to put out a short distance from the shore. Then he sat down and taught the crowds from the boat. After he had finished speaking, he said to Simon, "Put out in deep water and lower your nets for a catch." Simon said in reply, "Master, we have worked hard all night and have caught nothing. But at your command, I will lower the nets." When they had done this, they caught a great number of fish, and their nets were tearing. They signaled to their partners in the other boats to come to help them. They came and filled both boats, so that the boats were in danger of sinking. When Simon Peter saw this, he fell at the knees of Jesus and said, "Depart from me, Lord, for I am a sinful man." For astonishment at the catch of fish they had made seized him and all those with him. And likewise James and John, the sons of Zebedee, who were partners of Simon. Jesus said to Simon, "Do not be afraid. From now on you will be catching men." When they brought their boats to the shore, they left everything and followed him. This is the gospel of the Lord. Dear brothers and sisters, in today's first reading, St. Paul spoke to the Corinthians, warning them, "Let no one deceive himself. If anyone among you considers himself wise in this age, let him become a fool, so as to become wise." So what it is wisdom for men is foolish for God. So this is why St. Paul says, we must become full in order to be wise. What it is the wise of God? What it is the wisdom of God? The wisdom of God, first of all, it is to call us sinners to be part of his kingdom. So that's why St. Paul says, if anyone among you considers himself wise in this age, let him become fool. It means let him become part of God's wisdom. Why St. Paul speaks in this way? Because he knows about the rejection when we speak about God, when we speak about the gospel, when we speak about God's plan. No one out there is willing to know what is God's plan for the humanity. No one out there would like to put time to hear the word of God. And just in the word of God, just in this proclamation of the word, there is salvation. So that's why what they think that it is wisdom is not wisdom, but is foolish. Because those ones who are not able
to listen to the Word of God, to listen what it is proclaimed through this Word, are the ones who think they don't need salvation, they don't need God. And the wisdom of God, it is a salvation for sinners, for each one of us. And also the wisdom of God, in another part of his letter, it is what St. Paul says, the cross of Jesus Christ. So he says, the cross is a scandal for the Jewish, but for those ones who accept the cross is wisdom, because through the cross of Jesus, we are saved. So if you are going to look in the gospel, so what it is the wisdom of Jesus Christ? It is to invite those fishermen to be his disciples. If we are going to see those men, who are them? They are simple people. They are not rich. They have no social position in the society. They are simple men. And Peter, he's not well educated. He doesn't know how to write, how to read. And Jesus called them to be disciples. Because the wisdom of God, it is to save the humanity. It is to save who is lost. So in order to make us wise, and the wisdom in us, it is to accept the reality of God, who sent Jesus Christ for our salvation. Meus irmãos e minhas irmãs, no evangelho que nós acabamos de ouvir, nós vemos que Jesus começa a escolher aqueles que vão segui-lo, aqueles que vão estar com ele durante o seu ministério. Nós nessa semana apenas começamos a entrar no evangelho de Lucas, escutando a cada dia uma pequena passagem do evangelho de Lucas, como se isso fosse um remédio a conta-gotas, não é? Quem toma remédio sabe muito bem disso, que deve tomar um por dia. Deve tomar, se for um comprimido, deve tomar um comprimido cada dia. Não pode tomar tudo de uma vez, porque senão morre. O remédio é bom, mas também mata. Veja bem, assim a palavra de Deus, ela é nos dada como se fosse um remédio, ela é nos dada como se fosse um conta-gotas. Nós cada dia pomos algumas gotas na nossa vida espiritual, e este remédio, que é a palavra de Deus, vai alimentando a nossa vida espiritual. Então veja bem, hoje nós entramos aqui naquela parte onde Jesus escolhe os seus que vão segui-lo, aqueles que vão cooperar com ele. E aqui nesse evangelho há uma coisa muito importante e significativa. Primeira coisa é que Jesus, ao escolher os discípulos, ele vai falar com Pedro para dizer a Pedro: olha, você ponha as redes mais profundo no mar. Ou seja, o que Jesus fala aqui é para que eles lancem a rede em outra parte. É exatamente isso que Pedro fala para ele. Mas nós andamos na faina toda noite e não apanhamos nada. E Jesus fala: é preciso jogar a rede em águas profundas. Isso é muito significativo, porque o que Pedro estava dizendo para Jesus é: olha, você não entende muito bem de pesca. Quem era Jesus humanamente? Um carpinteiro falando com um pescador. Então, você não entende muito bem de pesca. Como é que nós vamos agora jogar a rede num lugar aonde nós já jogamos? O que é que você tem para ensinar a nós sobre pescaria? É isso que Pedro está dizendo para Jesus, em outras palavras, e que não está aqui no evangelho. Então, o que fala Pedro? Nós vamos te obedecer, porque você está mandando. Jesus está dizendo para Pedro, em outras palavras: a partir deste momento, você não vai mais realizar a tua vontade, você vai realizar a minha vontade. A partir deste momento, você não vai ser mais dono de si mesmo,
mas você vai fazer o que eu quero que você faça. Então, na nossa vida, quando nós não permitimos que Jesus entre e diga para nós o que nós temos que fazer, nós vamos ser que nem os pescadores. Vamos trabalhar a vida toda e não vamos conseguir nenhum sucesso. Nós vamos trabalhar o dia inteiro, vamos sofrer o peso da vida e vamos estar sempre oprimidos. Porque é preciso deixar que o Senhor entre na nossa vida. Esta é a palavra. O Senhor disse a Pedro: vai, lança a rede em águas mais profundas. Então ele disse: porque você está mandando, então nós vamos fazer. Então é preciso que nós digamos a Jesus: agora, você, Senhor, comande a minha vida, para que eu também possa sair do peso do dia, ou do peso que a vida já impôs sobre mim. Porque se não for assim, nós vamos estar sempre oprimidos pelo peso das coisas que muitas vezes vão vindo para nós e vão colocando a nossa vida sempre para baixo. Então, aqui neste momento, quando eles se tornam discípulos, quando eles se tornam cooperadores de Jesus, diz o Evangelho, então eles deixaram os barcos e seguiram a Jesus. Quer dizer, eles deixaram aquela vida que eles tinham antes para seguir a Jesus. Quando nós queremos persistir nos nossos planos, quando nós não somos capazes de deixar que o Senhor comande a nossa vida, nós não seremos capazes também. Se nós não formos capazes de deixar que o Senhor comande a nossa vida, nós não seremos capazes também de perceber a graça de Deus na nossa vida. Nós queremos que o Senhor atue na nossa vida, mas nós não abandonamos os nossos planos. Nós muitas vezes não abandonamos a nossa vontade também. Nós queremos que a nossa vontade persista muito mais que a vontade de Deus. E a palavra aqui é muito clara nisso, não é? É preciso obedecer a este pedido. É preciso ir para águas mais profundas. É preciso ir para a profundidade. Quando um minerador está procurando diamantes, ele sabe que uma mina, se for muito rasa, o diamante não vai aparecer, porque o diamante está lá na profundeza da terra. Quando alguém está procurando petróleo, sabe que se cavar um poço muito raso, o petróleo não vai aparecer, está lá no fundo. Então isso, de maneira comparativa na nossa vida, as coisas preciosas estão lá no fundo. Se nós vivermos na superficialidade, nada acontece. E a superficialidade é onde nós não vamos encontrar a Deus. É preciso que a nossa vida tenha essa profundidade espiritual, para que nós saibamos que o Senhor está ali também a nos instruir. Foi preciso que aqueles homens deixassem de ser pescadores, no sentido de serem pescadores de peixes, e como diz Jesus, para se tornarem pescadores de homens, para se tornarem pescadores de pessoas, para se tornarem pescadores daqueles que precisavam também encontrar o Senhor. Então, é aqui, neste momento, que Jesus começa a formar a sua igreja. É muito simbólico isso. O que diz? Jesus estava a ensinar as pessoas. Quando ele viu que tinha lá os barcos, então Jesus subiu para o barco. Diz aqui o Evangelho. O barco era de Simão. O que é o barco? O barco é a igreja. Sempre o barco na Bíblia, no Evangelho, é a igreja. É da igreja que Jesus ensina. Mas esta igreja é uma igreja que precisa de pessoas. Por isso, essa igreja, para ser mais forte, então ela tem o convite aos cooperadores, que são os apóstolos. E a partir daquele momento que Jesus está no barco, o barco já não é mais de Pedro, agora o barco é de Jesus. Porque Pedro diz: eu vou obedecer o que você está mandando.
Então, na igreja, no barco que é de Jesus, Jesus é que dá a ordem, Jesus é que comanda, e Ele está comandando a nós hoje, Ele está pedindo a nós hoje: deixa-me entrar na sua vida, deixa ir na profundeza das águas da tua vida, para que a tua vida também possa ser transformada. Pedro, quando olhou aquela pesca, ele disse: afaste de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. E Jesus não disse nada. Jesus não disse para ele: você é um pecador, sim. Jesus não disse para ele: você é um homem imperfeito, sim. Não, Jesus não disse nada. O temor tinha se aproximado de Pedro. Jesus não disse nada, só disse depois: não tenha medo, não temas, vocês não temam, não temas, Pedro, vocês vão ser pescadores de homem. Meus irmãos, Deus não está aqui neste mundo para escolher pessoas santas. Deus não está aqui neste mundo para escolher pessoas perfeitas, porque elas não existem. Mas Deus está aqui neste mundo para justamente chamar os pecadores, para chamar aqueles que estão com a vida desgraçada. São esses que Jesus está aqui para chamar. É isto que é a sabedoria de Deus, que falou para nós aqui, a primeira leitura da carta aos Coríntios, não é? Esta é a sabedoria de Deus para confundir aqueles que pensam que são sábios. São aqueles que rejeitam este chamado e este convite de Deus para a salvação. São aqueles que pensam que não precisam de nada, que não precisam da palavra, que não precisam de Deus e que não precisam também da ação divina nas vidas deles. Por isso que eles são tolos, por isso que eles não são sábios diante da palavra de Paulo. Por isso que aqui no Evangelho Jesus comprova isso quando chama Pedro, que se confessa um pecador e que depois vai até mesmo trair Jesus e vai negá-lo. Os outros apóstolos que vão sumir da vida de Jesus quando ele estiver prestes a morrer. Então Jesus sabia quem que ele estava escolhendo. Como Jesus sabe quem somos cada um de nós, Ele sabe como nós somos, Ele sabe da matéria que nós somos feitos, Ele sabe que na nossa vida existe porcarias, que na nossa vida existe muitas vezes pecados grandes, e que nós às vezes temos até medo de confessá-los, de tão grandes que eles são, porque nós pensamos que alguns pecados que nós temos nem tem mesmo perdão. Então Jesus sabe que coisa somos nós. E Ele está dizendo somente isso: não temas, porque nesta igreja para a qual eu estou convidando vocês, eu sou o dono, eu sou aquele que comando, eu sou aquele que tem uma palavra da verdade. E é isso que Jesus diz ali, aqueles homens, aqueles primeiros cooperadores, que aqui o Evangelho diz: Tiago e João, filhos de Zebedeu, estava ali Pedro, trabalhavam juntos. Agora Jesus diz para eles: o trabalho de vocês não é mais isto, vocês vão fazer um outro trabalho, e é este trabalho que de fato vai salvar a vida de vocês, é este trabalho que de fato vai fazer de vocês pessoas novas, vai fazer de vocês pessoas diferentes, porque a partir daquele momento eles encontraram não somente Jesus, que sabia mais de pesca encontraram Jesus, que sabia mais de pesca do que Pedro, mas encontraram o Deus que, além de tudo, de ser o homem perfeito, era o Deus enviado para convidá-los a construir a obra de Deus na terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e trabalho do homem. E agora vos apresentamos e para nós vai tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da vida e trabalho do homem. Agora vos apresentamos e para nós vai tornar bebida de salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, a oferta que vos apresentamos e realizai em nós, com o poder da vossa graça, a redenção que celebramos nestes mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda parte. Por amor criastes o homem, e embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvastes, por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nós nos associemos às suas vozes, dizendo humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas, o seu auxiliar Robert, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Lembrai-vos hoje de Antônio, de Inês, Carlos, Hilda, Manuel e Jason, e de todos aqueles que na vossa misericórdia estão na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. My brothers and my sisters, at the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name.
Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin, and safe from all distress, as we await with hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with your will, who live and reign forever and ever. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sin of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter my roof, but only say the word, that my soul shall be healed. Let us pray.
renewed by this bread from the heavenly table, we beseech you, Lord, that being the food of charity, it may confirm our hearts and stir us to serve you and our neighbor. Through Christ our Lord. Before the final blessing, I would like to remind you that tomorrow is the first Friday of the month. We will have Eucharistic adoration beginning 12 until 4 p.m. So 12 we are going to expose the Blessed Sacrament, and 2 p.m. we are going to have confessions, and 3 p.m. we will have common prayers. But from 12 until 4, if you'd like to stop by here at the church to pray before Jesus, before the Blessed Sacrament, you are invited. In especial, you who are home thinking that you are going to get sick if you come to church. No, you are not going to get sick if you come to church. It's the best place to find the grace of God. So if you be locked at your house, you are not going to find the grace of God there. The Blessed Sacrament is here for you to come here tomorrow from 12 to 4 p.m. to be in touch with Jesus with a personal prayer. Eu quero lembrar a todos que amanhã tem adoração ao Santíssimo Sacramento. E começa ao meio-dia. Vai ter oração pessoal do meio-dia até às 3. Às 3 horas tem oração comum. Às 2 horas, das 2 às 3, terá confissões. Então, todos estão convidados a passar aqui, quem está me assistindo agora, a passar aqui e ao menos fazer uma oração pessoal diante do Santíssimo. Quem pensa que vai ficar doente se sair de casa, não vai ficar doente não. Porque eu tenho visto muito de vocês por aí. Não por aí, eu vejo muito de vocês andando por aí, que não na igreja. Então, na igreja não se fica doente. Fica doente se ficar em casa, trancado, pensando na vida, pensando na doença e tudo mais. Mas aqui na igreja, ninguém fica doente. Porque aqui está Cristo na Eucaristia. Todos estão convidados a amanhã fazer um momento de oração diante do Santíssimo Sacramento. E nós teremos tempo para isso, das 12 às 16. The Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. My brothers and sisters, the Mass is ended. Go in peace. Have a good day, everyone. Tenham todos um bom dia.